Hemograma completo na leucemia. O assunto de hoje é um assunto bem específico e eu vou falar para vocês como se comporta o hemograma completo em pacientes com leucemia. Se você não me conhece, meu nome é Thaís, eu sou biomédica, eu sou criadora do blog Hematologia na Bancada e por aqui você encontra conteúdo sobre hematologia para análise clínica. Então, se você já gosta desse assunto, gosta das aulas que eu coloco aqui, se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo com um amigo que também está precisando aprender mais sobre hematologia. É dessa forma que eu sei que os conteúdos estão fazendo sentido aí para vocês, beleza? Então, vamos começar aqui com a nossa aula de hoje. A leucemia ela é uma doença que ela pode sim ser visualizada em um exame de triagem, tá? E o exame de triagem propriamente dito aqui é o hemograma completo, tá? A gente fala que é um exame de triagem porque ele é um exame simples de se fazer, né? E ele geralmente é solicitado quando o paciente vai para o pronto-socorro ou até mesmo em alguns check-ups, né? Que os pacientes fazem. E a gente consegue sim observar alguns indícios ali de que o paciente pode ter ou não leucemia, tá? Por isso que o analista ele tem que ter o quê? Um olhar crítico mesmo para conseguir visualizar. Existem algumas leucemias que são muito mais evidentes, né? É muito mais claro você conseguir diagnosticar e outras não, elas são um pouquinho mais camufladas, são mais silenciosas, tá? Mas eu vou compartilhar a tela aqui com vocês porque hoje é dia de aula. Então bora lá, galera. Quando a gente fala de leucemia, a leucemia ela vai ser dividida em aguda e crônica, tá? Então a gente vai falar de leucemias agudas e leucemias crônicas. E o hemograma, ele é diferente, tá? Para cada um tipo de leucemia, tá? Para entender aqui bem brevemente, galera, coloquei um super resumo, tá? Para falar aqui do que é a leucemia, o que acontece, né? Na verdade, tá? Acontece uma mutação celular lá na medula óssea e a medula começa a produzir células doentes, tá? Células de uma forma descompensada. E essas células vão invadindo cada vez mais o sangue periférico, né? O hemograma, ele é colhido de onde, né, gente? Do sangue periférico. Então, a gente consegue observar essas células doentes, né, no hemograma. O hemograma completo, ele é feito, gente, de 3 séries, tá? Então, a gente utiliza o eritrograma, tá? Que fala sobre série vermelha. A gente usa a série branca no leucograma e a gente usa também plaquetograma, tá? Então, reforçando aqui para vocês. O hemograma ele é um conjunto de dados, então a gente nunca vai analisar um único item, tá, gente? A gente precisa avaliar o conjunto, tá? E se tratando de leucemia, principalmente, a gente tem que olhar ele inteiro. Não adianta só olhar a série vermelha, olhar só a série branca ou só a série plaquetária, tá? A gente precisa entender o conjunto, beleza? A gente precisa entender esse conjunto aí, o que tá acontecendo com o paciente. Então, não esqueçam, esse detalhe é muito importante. E nas leucemias agudas, tá? O que vai acontecer? Na leucemia aguda, a gente vai ter o organismo que é descompensado, tá? Então, a gente vai ter uma grande quantidade de leucócitos mesmo. Então, a gente vai ter uma produção muito grande lá na medula e muitos leucócitos lá no nosso sangue periférico, que é o que a gente consegue ver lá no hemograma. Então, a gente vai ter anemia, a gente vai ter leucocitose, vai ter leucopenia, talvez também, e plaquetopenia. Leucocitose é quando tem um aumento muito grande dos leucócitos. Leucopenia é quando tem uma queda muito grande dos leucócitos, tá? Plaquetopenia é a queda também muito grande, tá? Das plaquetas. Falando numa linguagem aqui hematológica, galera, quando acaba em penia, né? Leucopenia, por exemplo, é sempre uma queda, tá? É a queda do valor daquela célula. E quando a gente fala de leucemia crônica, né? É uma doença crônica, uma doença silenciosa, tá? Ela pode ter sim uma leucocitose, mas os pacientes muitas vezes conseguem viver normalmente, tá? Com essa leucemia. Aqui na foto eu coloquei uma leucemia linfocítica crônica, que é o aumento muito grande, gente, exacerbado assim, dos linfócitos, tá? E a gente consegue observar que as células elas são velhas, né? São células bem velhas que estão lá no sangue periférico. Coloquei só a nível demonstrativo mesmo para vocês, tá? E os blastos, galera. Os blastos, eles são presentes nas leucemias agudas, mas quero que vocês prestem bastante atenção aqui antes de eu começar a falar aqui dos blastos, tá? Vou até trocar a câmera. Quando eu falo de blasto, não necessariamente eu estou falando de leucemia, ok? Porém,
nas leucemias agudas, os blastos, eles estão presentes, tá? Então, o analista, ele precisa ter essa expertise, tá bom? Ele precisa saber diferenciar o que é blasto, o que não é. Ele precisa contar o número de blastos e precisa descrever no laudo, tá? Existem laboratórios que trabalham de formas diferentes, certo? Então, vai ter laboratório em que o analista, o biomédico, o biólogo ou o profissional que está trabalhando ali na bancada, que é habilitado, né? Ele vai ter um treinamento onde ele pode descrever o blasto, onde ele sabe identificar, ele vai descrever, nunca vai citar a linhagem, tá, gente? Nunca, isso não existe, tá? Mas vai descrever as características dos blastos, tá? Se você tá curioso, calma que daqui a pouco eu vou descrever aqui os blastos para vocês. Mas tem lugares que o analista ele não tem essa aptidão, ele não tem esse treinamento e às vezes também é do próprio laboratório, né? Às vezes o laboratório ele quer concentrar todas as amostras que tem blasto em um único analista, certo? Isso acontece também, tá, gente? E quando acontece isso, o exame, né, o laudo, ele vai demorar um pouquinho mais para ficar pronto, porque, por exemplo, ele vai passar pelo primeiro analista. Exemplo, eu vi, olhei que é blasto, mas eu não estou habilitada, eu não tenho treinamento, eu não sei direito, eu não tenho segurança. Então, a gente vai passar para o analista que ele tem mais habilidade, que ele sabe mais, tá? E nem sempre, gente, esse analista que sabe mais, que ele, né, que ele tem essa desenvoltura melhor, tem uma habilidade a mais que você, nem sempre esse analista ele vai estar na mesma unidade que você, né? Então, às vezes, a gente tem que mandar a lâmina do paciente, tem que mandar o exame do paciente para onde o outro analista está. Então, aí acaba que demora um pouquinho aí o laudo, tá? Mas, o que é importante é, o blasto, ele tem que ser identificado, tá? Ele tem que ser visualizado e tem que ser descrito no laudo. Se você tem dúvida, pergunta, tá, gente? Não libere exame errado, certo? Então, vamos ver as imagens dos blastos que eu acho que vocês estão curiosos, né? Vamos lá. Aqui, gente, eu coloquei alguns exemplos, tá? De blasto, mas eu tenho outros aqui para vocês verem como eles são diferentes, tá? Gente, a nível de curiosidade, tá? A aula de hoje não é profundamente aqui sobre blastos, tá? Só para vocês verem que tem diferença, tá? Esse daqui a gente vê que ele tem uma cromatina frouxa, mas ele tem uma aparência de intermediária. Ele tem bastão de Auer aqui no citoplasma dele. Esse daqui, ó, já é um pouquinho mais diferente, tem uma coloração diferente. A gente vê que eles estão grudados assim, ó. Normalmente, quando eles estão tudo assim, gente, quando eles grudam, é porque a leucocitose está muito alta, tá? Esse aqui tem nucleolo, tá? Esse aqui também tem, esse aqui tem um aqui, mas nem sempre, tá? Não é obrigatório, tá? O blasto ter nucleolo, às vezes você não vai ver, tá? Às vezes ele tem, mas não é perceptível, tá? Ao nosso olho, e você vai colocar, nucleolo não está visível, e ok. Ó, eu já tô falando aqui como é que ele escreve, né? Vamos colocar aqui. Como é uma descrição do blasto, né, que você, paciente, né, você pode encontrar, né, aí no seu laudo e às vezes você fica assustado, ou para você que é analista não sabe descrever aqui, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Mas, se você tá curtindo o conteúdo até agora, se inscreve aqui no canal, ó, dá aquele gostei aqui para eu saber que vocês estão curtindo e compartilha, tá? Porque, gente, conhecimento aí compartilhado é conhecimento redobrado, hein? E, como sempre, é assim que eu sei que os conteúdos aqui estão fazendo sucesso, que vocês estão gostando das aulas, beleza? Então, vamos lá. Como que a gente descreve o blasto, tá? A gente vai colocar que ela é uma célula com cromatina frouxa, tá? Células jovens têm a cromatina frouxa, tem um núcleo celular irregular. O que eu quero dizer com irregular? Eu quero dizer que ele não é esférico totalmente. Você tá vendo que aqui ele tem uma indentação aqui. Mas isso são detalhes que você vai aprendendo com o tempo, tá? Coloco o núcleo celular irregular. Se for núcleo regular, vou colocar núcleo esférico com presença de nucleolos, porque eu consigo visualizar nucleolos, tá? Aqui. E citoplasma basofílico, que quer dizer o quê, né? Quer dizer que o citoplasma ele é azul, né? Ele tem uma coloraçãozinha assim puxado para azul, tá? Se ele for mais intenso, eu posso colocar altamente basofílico, tá bom? Não for muito fraquinho, fracamente basofílico. Mas já falei que essa aula não é específica de blasto, é só para vocês entenderem, tá? Como descrever um blasto e que sim, ele vai estar presente na leucemia aguda, tá bom? É possível identificar a linhagem, gente, leucêmica através do hemograma completo? Eu acho que eu vou trocar de câmera de novo aqui. Eu vou trocar porque, gente, essa é uma pergunta que sempre aparece, né? E eu sinto que, normalmente vocês têm um pouco de medo, né? De descrever o blasto, mas eu não sei qual é a linhagem, vou me perguntar. Cara, olha,
Não é a sua obrigação, não é a obrigação do analista saber qual é o tipo de linhagem do blasto, tá? A gente não tem que saber isso, a gente precisa descrever, tá? E através da sua descrição, através de outros índices, tá? O médico ele vai conseguir identificar qual é a linhagem e suspeitar, tá? Ele vai suspeitar qual é a linhagem e aí você só vai conseguir identificar essa identificação de linhagem certinha é somente através de alguns exames específicos, tá bom? Só exame específico pode definir linhagem de leucemia, linhagem de blasto, tá? Lógico, né, que quando a gente já tá aí há muito tempo aí na bancada, a gente tem nossas suspeitas, a gente consegue dizer, né? Mas a gente não vai colocar isso no laudo e a gente não vai falar pro médico, né, gente? Que a gente já sabe, não, certeza que é mieloide, né? Tem alguns blastos que a gente sabe quais são os indícios dele, em quais leucemias eles aparecem, tá? Mas isso aí é olhar mais técnico, tá? Um olhar que você precisa treinar muito para você conseguir ter essa expertise. Certo? E quais são esses exames que identificam, né, a linhagem aí do blasto, tá? Então a gente vai falar de mielograma, imunofenotipagem, citometria de fluxo, tá? Para quem aqui não conhece, tá, gente? Normalmente quando o médico ele já sabe que o paciente tem ou que ele pode ter, ele vai conseguir direcionar, tá, esses exames aí para o paciente, tá bom? Não somos nós, analistas, que vamos direcionar, tá? Normalmente quem vai fazer esse direcionamento, saber qual exame que vai pedir, é o médico, tá? Existe também uma questão, tá? O paciente, quando tem uma infecção, ele pode interferir aí no nosso diagnóstico, né, de uma leucemia. Quando tem uma infecção, a gente consegue observar que o hemograma fica diferente também. Então, ele pode ter leucocitose. E às vezes o paciente, ele tá com leucemia, mas ele também tá com infecção, né? Mas a gente consegue ter alguns índices que são diferentes, tá? E um deles é o desvio à esquerda não escalonado, tá? O desvio à esquerda é quando o paciente ele tem algumas células jovens, tá? Como, por exemplo, mielócito, promielócito, metamielócito, tá? E ele não é escalonado, ou seja, ele tá em desordem, né? E isso a gente consegue observar também. Mas, como sempre, gente, o médico ele vai associar os exames junto com os sintomas do paciente. Então, você vai colocar o que você estiver vendo lá no seu hemograma, você vai analisar e vai descrever o que realmente foi importante lá para o médico, tá? Para ele conseguir avaliar melhor esse paciente. Falando aqui do hemograma completo, gente, o hemograma completo ele é um exame extremamente importante, tá? Nessa fase de leucemia. Ainda mais quando o paciente ele não sabe que tem, ele acabou de chegar no pronto-socorro com alguns sintomas, certo? Então, é importante a gente saber que sim, é um exame extremamente importante, ele deve ser avaliado como um conjunto de dados, tá? Como eu sempre falo para vocês. E a gente sempre vai colocar as descrições, tá? Como eu falei para vocês, dos blastos, tá? Se precisar, a gente precisa colocar. Se tiver blasto, você vai contar e vai descrever. Gostou dessa aula de blasto? Então se inscreve aqui no canal, curte aqui o vídeo, compartilha com um amigo que também quer saber desse assunto e um beijinho para vocês e até a próxima!